bom dia a todos que estão aí na videochamada também, né? Esse é um programa que a gente desenvolve semanalmente, que é o DSS, Diálogo Semanal de Segurança, e a gente sempre traz temas relevantes que vão acrescentar a tudo que vocês já praticam no dia a dia de direção segura, para que não se envolvam em acidentes, tá bom? Hoje, a gente está trazendo aqui alguns temas. O primeiro deles é esse, Carnaval. Estamos na semana aí pré-carnavalesca, né? E inicia tudo desde o final do ano para cá, que já está tendo festa. Então, a gente precisa reforçar que estamos fazendo isso desde janeiro, final de janeiro, e a atenção precisa ser redobrada. Os 5 HDF precisam ser aplicados com mais intensidade nesse período. Aumenta-se muito a quantidade de veículos, motociclistas, ciclistas na via. A gente saiu do período do final do ano, 0 acidente, parabéns para todos. Entramos no período de férias, 0 acidente, também parabéns para todos. E vamos passar agora com o carnaval seguro também. E ali algumas dicas que a gente trouxe para que ele seja realmente transcorrido aí de forma segura, sem problemas com a sociedade, sem problemas com você, que não pode se acidentar, né? Não deve se acidentar, sem problema com a carga nem para o cliente, tá bom? Então, ali, ó, cuidados para um transporte seguro. Verifique o veículo e a documentação antes de iniciar a viagem. Isso é o que a gente já faz diariamente. Então, o checklist pré-viagem, que a gente chama, é o checklist diário, é antes dele sair para a viagem, você tem que verificar tudo que tem lá no seu celular, né, junto lá com o sistema, que é verificar mesmo, não é simplesmente ir lá e anotar e dizer que está tudo ok, sem verificar o que está lá no seu caminhão. Ele existe, o checklist existe para ajudar você a lembrar de pontos que você poderia esquecer no dia a dia. Então, por isso que tem lá o item. E às vezes a gente recebe o checklist de coisas que nem se aplica, dizendo que está ok, porque o motorista não está lá lendo, acompanhando um documento que é para ajudar a ele a não ter problema durante o trânsito do veículo. Então, faz o checklist olhando item a item e no caminhão, tá? Dando a volta 360 graus. Antes de iniciar a viagem. Todos os dias antes de iniciar a viagem. Respeite os limites de tempo de direção e descanso. Será que é importante a gente descansar antes de dirigir no próximo dia, Paulo? Com certeza, sim. Por que você acha que é importante? Porque faz bem para a saúde, para a segurança do trabalho, certo? A carga, a nossa vida e a vida do terceiro. Exatamente, isso tudo, né? Então, precisamos descansar. A gente sabe que o período de carnaval, nós que somos treinados, vocês que são treinados, que são motoristas profissionais, excelentes motoristas profissionais, que trabalham na empresa que é 0 acidente, mas tem muitas pessoas aí fora que não têm o mesmo treinamento que a gente tem. Muitos não têm o conhecimento e o perigo que é estar numa via cansado. Né? E aí sai para a festa, a gente está falando do período de carnaval, sai para a festa, no outro dia vai dirigir, colocando em risco a vida dele e das outras pessoas. E o que é que a gente pode fazer para evitar que aconteça um acidente com as pessoas que são imprudentes dessa forma? O que é que o senhor acha que a gente pode fazer para evitar esse tipo de acidente? Trabalhar carro defensivamente, uma distância do outro carro, parar em local seguro. Exatamente. Então, o que é que a gente pode fazer? Redobrar a atenção, manter a velocidade compatível com aquele trecho, mantenha a distância, como ele falou, o máximo que você pode. Se você vai sair no período de carnaval, no sábado, por exemplo, a gente já sabe que tem festa e o galo da madrugada está aí, pipocando, né? Mas na sexta já teve a abertura do carnaval. E aí, no sábado de manhã, você vai para as rodovias e as pessoas que não vão para o Galo vão para Olinda, ou vai para outras festas no interior. E aí você vai ter que estar atento. Logo cedinho, pegou aí seu caminhão, 7 horas da manhã, já tem gente voltando para casa porque passou a noite toda acordada. Então, se distancia, fica atento aos movimentos. Se está zigue-zagueando muito lá na via, aquela pessoa não está bem. Então, se distancia, se não tem condições de passar com segurança, não precisa ultrapassar. Ultrapassagens nessas épocas são muito perigosas, elas já são perigosas para um tipo de porte de caminhão desse que a gente transporta produtos, tá? E o descanso e o tempo de direção a gente tem que cumprir para que a gente não seja mais um desses irresponsáveis, né, que a gente acabou de falar. Nunca dirija sob efeito de álcool ou drogas. A gente já tem a nossa política e eu tenho certeza que vocês não praticam esse tipo de ação, né? A gente acompanha todos vocês. Se tiver de folga, bebeu no período de carnaval, no outro dia vai ter que dirigir, você tem que saber o seu limite, porque no outro dia você tem responsabilidade. Então, não pode ir para a via alcoolizado. E a gente já viu no PSS anterior o que o álcool pode provocar. Né? A mesma sensação de cansaço, de fadiga. Você não tem os reflexos que você deveria ter se estiver sob efeito de álcool.
drogas nem se fala, né? E cada um aqui sabe da sua responsabilidade e quanto é importante a gente manter-se bem, né? Para a saúde, inclusive, e para a profissão que vocês escolheram, tá bom? O outro, em caso de acidente, sinalize o local e siga os procedimentos. Então, houve algo durante aí o seu trajeto, o que tem que fazer? Primeira pessoa que a gente deve entrar em contato, qual é? Seu Paulo César, a empresa, né? LVA, primeiro contato, o coordenador do nosso plano de atendimento à emergência é Adson. Então, ele vai receber essa ligação, vai direcionar para qual a melhor forma que a gente deve agir, né? Para que aquele evento não se torne uma coisa maior, para minimizar, para mitigar o que já aconteceu. Então, a gente precisa que seja comunicado na hora. Aconteceu algo, tudo tem que ser comunicado na hora, tá? Para a gente dar andamento da melhor forma possível, mais segura para você e para as pessoas que estão lá ao seu redor. Sua atitude segura protege você, sua família e a empresa. E o que mais a gente quer é ir trabalhar e voltar para casa com segurança. Esse é o objetivo de sempre, não é, Manuel? Voltar inteiro para casa, porque tem a família ali aguardando lá, ansiosa para que você volte inteiro e viva com eles, né, momentos felizes, realizando os sonhos de cada um, ok? Passando aqui para o próximo. Aqui são as restrições de trânsito para esse período de carnaval. A gente vai botar lá no grupo dos motoristas para acompanhar isso aí também. Então, dia 13, que é a sexta-feira, de 16 às 22, tem restrição. Dia 14, que é o sábado, de 6 às 12. Dia 17, que é a terça-feira, própria, né, de carnaval, 16 às 22. E 18, a quarta-feira de cinzas, 6 às 12. Okay? Mas a gente vai jogar isso lá no grupo também, para vocês terem a informação aí de perto. Adson vai dar uma palavrinha com vocês aqui sobre esse tema, que é levantar o eixo da carreta. Atenção aí como é que deve ser feito. Bom dia, pessoal. A gente vem aqui para poder passar alguns temas que é passado até na integração como um tema de atenção, né? E um dos temas que a gente sempre fala é sobre a questão de levantar o eixo para manobra. Manobra essa que não quer dizer que precisa estar estacionando, não. Entrou no local apertado, ou seja, numa base, na empresa mesmo, nos pontos de apoio, tem que levantar o eixo. Por quê? A rala é mais um eixo de apoio e não um eixo para manobra. Então, se a gente ficar fazendo manobra com o eixo baixo, a gente corre o risco de quebrar a rala. Quebrando a rala, a gente fica vulnerável. E se não foi identificado antes, a gente pode estar ocasionando acidente na estrada. Então, quando vocês passarem na portaria ali, quando parou para entrar, já subam logo o eixo. Por quê? Vocês vão pegar um local aqui, que já é esburacada, e depois vocês vão fazer a manobra para poder estacionar. Essa manobra pode estar quebrando a rala do equipamento. Ok? Isso. Aqui e também nos próprios clientes, quando está entrando para fazer a manobra. Dúvidas sobre isso? Aproveita que ele está aqui para ajudar a gente. A gente recebeu essa edição especial aí da Raizen sobre atolamento. Vamos ver aqui o que diz ele, tá? Evite o atolamento. Se não for seguro, muito bem. Em períodos de chuva, aumentam significativamente o risco de atolamento, danos ao veículo, exposição às áreas inseguras e acidentes secundários. Muitas ocorrências estão ligadas a decisões tomadas sem a devida avaliação do cenário. A gente tem um sistema que é de prevenção de acidentes, está ali, Sistema Alerta. A primeira ferramenta do Sistema Alerta é a autoavaliação de segurança, AAS. Essa autoavaliação de segurança, para fazer exatamente isso que ele falou aí. A gente tem que avaliar tudo, por onde a gente passa, o que eu vou fazer, da hora que acorda, da hora que vai dormir, a gente está tomando decisões, e as decisões têm que ser corretas, seguras, certo? Atenção redobrada para acostamentos não pavimentados, solo instável e encharcado, vias sem pavimentação ou de piso desconhecido, áreas rurais, acesso a bases e pontos de descarga, tentativas de desviar de alagamentos sem conhecimento do terreno, paradas em locais não autorizados ou mapeados, eles trazem riscos adicionais. Alguém conhece alguma operação, algum amigo que fez uma coisa dessa e ficou ali atolado e não conseguiu sair? Porque foi por uma via que não era para ir, porque tinha que livrar de algo e não se comunicou com ninguém? Ou estava no acostamento e o caminhão, ó, arriou, porque não conhecia ali aquele solo. Vocês já viram isso? E outra empresa até, já participaram? Já viu? Existe um ponto bem relevante que a gente estava sinalizando aqui uns dias desses,
que é a questão do rotograma, né? Se a gente seguir o rotograma, a gente não vai estar pegando essa área aí de atolamento de risco. Então, sempre vão pelo rotograma. Ah, vou precisar mudar. Primeiro tem que pegar autorização para poder mudar a rota. Mudança de rota é assumir o risco. E a gente não está aqui para assumir o risco, a gente está aqui para fazer o que é para fazer bem feito e com segurança. Isso, vai começar o período de chuva, né? Vai ter alagamentos, que a gente sabe, basta dar 1 hora de chuva aí sem parar, que tem alagamentos em toda a cidade, então tem que redobrar isso aí, atenção, e fazer a autoavaliação. Tem condições de passar, eu sei que ali não tem um buraco, está alagado, mas eu passei aqui ontem, quem vai saber se de ontem para hoje não surgiu um buraco, né? Então tem que ter muito cuidado, por onde você for, onde vai estacionar, nas entradas de base, como ele falou aí, para não ter que se expor a um risco desnecessário. O rotograma existe para ser estudado. Mais uma vez a gente fala, rotograma, você recebe o link lá no seu celular, na hora de sair, né, Luciano? E aí recebe lá qual é o seu caminho. Você vai estudar? Ah, eu nunca fui para essa rota, vou decorar como? Para chegar lá, sei lá, na Bahia, Manaus? Como é que eu vou chegar se eu nunca fui? Eu vou olhar para esse rotograma? Não, eu vou ligar o GPS. Eu posso ligar o celular enquanto o motor está ligado? Então eu não posso consultar o GPS. GPS é uma orientação dada para veículos pequenos e não desse porte que a gente transporta. Então, ele vai te colocar em rotas mais rápidas, mas não seguras. Deixa eu só... Quantas pessoas não já entraram em locais que você nunca viu, até os carros pequenos mesmo? Como é que eu vou sair desse buraco que esse GPS me mandou? Eu mesmo já passei por isso. Nunca passei por um local, quando você vai ver, pronto. Estava no meio de uma comunidade que você não... Deixa eu só passar aqui o que aconteceu aqui a semana passada, né? Um prestador de serviço aqui da gente, ele simplesmente foi lá e utilizou o Waze, né? Para poder, o GPS aí popular que todo mundo usa. E ele falando que do nada o Waze botou ele dentro de um local que ele não esperava. Aí eu comecei a conversar com ele, aí eu fiz uma pergunta a ele, se tu andava de moto? Esse eu só andava de moto, faz 2 dias que eu peguei um carro. Ou seja, o Waze, ele tem um entendimento de sua rota, mas sua rota de quê? De carro pequeno? Se ela for rota de carro pequeno, ele sempre vai dar de carro pequeno. E quando você tiver com carro grande, ele não vai dar uma rota de carro grande, ele não tem um entendimento para isso. Né? Ele vai sempre puxar para um carro pequeno. Aquilo que você tem um constante solicitação de saída, se é carro, se é de moto, se é de bicicleta, ele vai dar aquele que é o mais viável para aquele momento você passar. E a gente ainda tem, além do rotograma, aí você vai estudar como? Eu vou parar daqui a 1 hora no posto fiscal, ou 2 horas no posto fiscal tal. Daqui para o posto fiscal, onde é que eu tenho que passar? Quais são as minhas paradas seguras? Pronto. Chegou no posto fiscal, vai até o próximo, até o seu almoço. Estuda dali até o seu almoço e verifica. Não precisa decorar a rota toda, você não vai conseguir. Então vai aos pouquinhos. Ah, mas eu não consigo. Então tem um rotograma ambulante aqui na empresa chamado Amaro. Amaro, Francisco, tem todas as rotas decoradas na cabeça dele. Ligue para ele. Ligue para ele que ele vai dizer até o posto, a casa que estava próxima do posto. Ele diz a casa, ele diz a lanchonete, ele diz tudo, ele sai dizendo. Então, o celular dele é 24 horas, como ele mesmo coloca lá no grupo, ligado. Se não responder na hora, ele vai lhe retornar. Mas só saia com segurança quando você souber por onde você seguir. Qual é a rota segura para você, certo? Passando aqui, na próxima folha aí do boletim, então ele fala exatamente disso, da autoavaliação de segurança, que é aquela ferramenta representada pelo semáforo. Semáforo que tem o vermelho, o amarelo e o verde. Vermelho significa avalie. Você está parado ainda avaliando o que você vai tomar de decisão. E aí, antes de avançar, pare e se pergunte: o solo está encharcado ou com acúmulo de água? Já vi outros veículos atolados nesse trecho? Se houver dúvida, o risco é real. E aí eu vou para o amarelo. Então, eu estou parando ali, fiz essas perguntas mentalmente, analisando, né, a situação. E aí, começa a analisar. Faça a leitura do cenário com calma. As condições de seguir viagem para esse tipo de situação. Há condições de seguir viagem para esse tipo de situação? O veículo está adequado para esse piso, peso, tração, condição dos pneus? Existe rota alternativa segura ou possibilidade de aguardar? Chuva mais improviso é igual a risco elevado. Não vamos nos arriscar, tá? E aí, se tiver tudo adequado, tudo dentro dos conformes, né, eu vou agir. A decisão segura salva tempo, veículo e a vida. Evite acostamentos, mesmo que pareçam firmes. Não avance as vias sem pavimentação ou de piso desconhecido sob chuva. Pare, sinalize e comunique.
solicite orientação antes de tentar manobrar ou fazer manobras de risco. Se não for seguro, não faça, mantenha a guarda alta. Em caso de atolamento ou identificação de locais com risco, realize o reporte imediato ao time responsável para que sejam adotadas tratativas e os procedimentos corretos para esse tipo de cenário. Então, foi isso que a gente acabou de falar. Comunicação é tudo, né? Se não tem como você seguir, se está com dúvida, entre em contato. Temos 4 motoristas de instrutores, motoristas monitores, para ajudar vocês. O Amaro, que eu falei há pouco, tem o Washington, tem o Anderson e o Jonathan. Então, estão disponíveis aí para tirar a dúvida com vocês. Tem o SSMA, tem o pessoal da operação. Não é possível que uma dessas pessoas, desses contatos, não vai te dar um retorno seguro de como você deve seguir ali a rota, tá bom? Passando aqui, próximo slide, agora eu vou chamar aqui o Luciano para falar um pouquinho da gente aí sobre essa parte de jornada de trabalho, por operação. E a gente está tendo alguns problemas e a gente precisa alinhar algumas coisas, tá? Pessoal, bom dia você que está aí na live, bom dia quem está aqui presente. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, até porque sempre comunicamos isso nos grupos, constantemente, é uma comunicação constante. Vocês que estão chegando essa semana aqui para a empresa, estão na sala de integração, também vão receber essa orientação. Nós temos um parâmetro de jornada, que a gente atua com a operação Raizen, e temos outro parâmetro de jornada que a gente atua para as demais operações, que é a lei do motorista, né? Então, o que é que acontece aqui? Para demais operações, nós temos 11 horas, pode observar que as 11 horas de descanso, de interstício, de um dia para o outro, tem que ser cumprido, até porque se você não cumprir ele, você pode ser parado numa PRF, além de ser multado, ela vai mandar você ficar parado a partir daquele momento que você parou. Ela não vai considerar as 6 horas, as 9 horas, as 10 horas e 55 minutos que você parou, não. Ah, mas faltou só 5 minutos. É 11 horas. Se não parou 11 horas, você vai ficar aí parado. Ah, mas não vou conseguir rodar mais. Não tem problema. Ela vai mandar você ficar parado. Alguns colegas já aconteceu isso. E para evitar essa orientação para todas as operações. Descanso semanal de 36 horas. Também é a orientação para todas as operações. Mas quando você está numa operação que não é Raizen, você pode tirar esse descanso semanal em outro momento. Não precisa você ficar, porque a Raizen, até então, ela é 6 dias, tem que ter um descanso semanal. Se eu for entrar para a Raizen, a operação me orientou, você vai carregar na Raizen. A partir daquele momento que você for orientado pelo programador, e a programação está ciente disso, a partir daquele momento que ele vai indicar você para carregar, você está no ambiente de T1, é um ambiente de indicação antes do carregamento. Nesse ambiente, para a Raizen, você já está por ela, mesmo carregado pela Alisat, mesmo carregado pela Ipiranga, mas para a Raizen, você já faz parte da operação dela. E aí, a partir daí, você já tem que entender que tem que entrar no padrão de jornada Raizen. Eu estou no 8º dia, tem que parar. Tem que dizer ao programador. O programador sabe, naquela barreira do queijo suíço, todos nós somos barreiras. Então, a programação é uma barreira para não quebrar esse princípio. O motorista também é uma barreira. E o motorista pode dizer, eu estou no 8º dia, não posso rodar Raizen. Agora, se eu for indicado Raizen, se eu for indicado para Raizen, e eu estiver no meu 4º dia, o que é que eu faço? Não tem problema. Você pode seguir, entendendo que só vai poder rodar mais 2 dias, até completar o 6º, aí vai ter que parar de novo para o 7º dia. O que tem que entender, que na operação Raizen, não tem problema de você entrar no 1º, 2º, 3º, até no 6º dia, não tem problema nenhum. O que tem que acontecer é que o 7º dia tem que ser tirado, não tem para onde correr. Operação Raizen, é ele que pede, é desse jeito, e não tem como ser diferente. Para as demais operações, você pode seguir viagem, até porque essa orientação de seguir é um benefício, tanto para a operação como também para você. Na operação, para quem está rodando fora da Raizen, sabe que esse benefício também lhe atende quando você quer voltar para casa. A gente tem aquela pressão de mandar você parar no 7º dia. Para demais operações, direção contínua. Quando eu estou em outras operações, a lei me permite que eu vá até 5 horas e 30 minutos. Embora que 5 horas e 30 minutos é uma distância que você precisa correr muito tempo. Isso é para uma longa distância e, normalmente, você não executa esse tempo. Até porque não pode ser mais do que esse tempo, 5h30. Na operação Raizen, você só pode ir até 4 horas. 4 horas de direção. Embora que, em março, nós teremos outra mudança. Então, a gente vai falar mais para frente, porque ainda está muito cedo, a gente vai ter algumas mudanças na jornada da operação Raizen. Embora que ainda falta 20 dias
para não boloar a cabeça de vocês, a gente ficar muita coisa na cabeça, desde que a gente vai falar mais próximo. Tempo máximo de direção contínua, no 5h30, na raiz em 4 horas. Após 5h30, e na operação geral, na raiz em 4 horas, os 30 minutos têm que existir. Você tem que tirar, no mínimo, 30 minutos. Pode ser 29 minutos? Não. Pode ser 31. Mas 29 não pode. Tem que ser os 30 minutos de descanso. Refeição. Aí não tem para onde correr. É 1 hora de refeição. Quando você fizer, no mínimo, 6 horas de jornada, você tem que fazer a refeição, né? Eu larguei aqui. No sábado, eu cheguei aqui no sábado. Eu preciso ficar aqui dentro 1 hora, porque eu estou com quase 6 horas. Não, você vai para casa? Vai almoçar, né? Todo mundo entende que você vai almoçar. Chegou aqui no meio-dia, não precisa ficar aquela 1 hora parado para depois ir largar depois da hora de refeição. Pode dar ali, fim de jornada, a gente subentende-se que você foi almoçar. O que não pode é continuar a jornada sem tirar a refeição. Tempo máximo de jornada. Aqui, na lei do motorista, fala 14 horas, né? Até porque essa jornada de 14 horas é tempo total. Mas de direção, são 12 horas que a lei do motorista permite, com 1 hora de refeição e 2 tempos de 30 minutos. Na Raizen, o tempo máximo de jornada até então são 12 horas. 12. Não pode passar mais do que isso. Não pode passar mais do que 12 horas. Eu estou pela Raizen. Não posso passar mais do que 12 horas. Eu estou por outra operação. Eu posso ir até 14 horas. E é importante que você entenda. Quando você vai 14 horas, isso atrapalha teu início de viagem. Porque para você ter o início de viagem de 5 horas da manhã, é necessário que você vá, no máximo, até 19. 19. 18. Obrigado, Leandro. Obrigado. Até 18. Você indo até 18, você vai fazer 13 horas. 13 com 11, aí dá a métrica dos 24. O dia só tem 24 horas. Se você fizer 14 horas num dia, no outro você vai ter que esperar 12 horas de interstício, porque vai ter que esperar dar a hora permitida, que é 5 horas da manhã. Tempo máximo de jornada, eu falei, tempo máximo de direção. E aí eu já citei lá em cima, quando eu falei das 14 horas, que pela lei você pode ir 12 horas, mas pela raiz apenas 10 horas. Não pode mais. Jornada semanal, 84 horas. A jornada semanal da raiz só pode ir até 72 horas. Tempo máximo de direção semanal, pelos demais clientes, ou pela lei, 72 horas. E tempo máximo de direção semanal, 60 horas pela raiz. Se eu tenho 10 horas por dia, em 6 dias, eu só posso dirigir 60 horas. É importante que fique claro. Falei muito rápido, não deu para entender nada. Fala comigo, fala com o time da SCMA, fala com a programação, que eles também têm essa informação, fala com os monitores, né? Então, assim, não fica para você, não assuma o risco. Eu vou entrar na operação, liga para aqui, qual é o dia que eu estou? Eu estou perdido, eu não sei qual dia que eu estou. Liga para aqui, a turma tem a orientação de fazer, de comunicar para vocês qual é o dia que você está. Você pode rodar tantos dias mais. Agora, não assuma o risco, né? É para isso que a gente está aqui, para ajudar vocês. Nós temos plantão 24 horas para cuidar do motorista. Pessoal, bom dia a todos. Eu só queria completar esse slide. O Luciano foi bastante perfeito aí nas colocações, mas eu vou juntar 2 ferramentas que são fundamentais, né, na vida, no dia a dia de todos vocês. Uma é a questão de entender os limites operacionais, e a outra é o que a gente falou aqui já hoje, que é o rotograma. E o rotograma ele é uma ferramenta extremamente bem trabalhada, porque ali não está só dizendo para onde é que você deve ir. Ali está dizendo qual é o local que está permitido parar para refeição, parar para pernoitar. Aí tem onde é que você pode abastecer. Tem todas as informações para aquela viagem ali que você vai fazer. Eu falo isso porque no momento que você conhece os limites operacionais, ninguém aqui vai ficar dirigindo, quando der 4 horas, pronto, deu 4 horas, cadê o posto? Onde é que eu vou parar? Vou parar no meio da rua? Não, o planejamento de viagem, só um minutinho. O planejamento de viagem eu vou fazer conhecendo essas regras aqui e entendendo quais são as possibilidades de eu parar. Não, eu vou sair daqui 5 horas, eu vou parar ali para fazer meu descanso, eu vou almoçar em tal posto, aqui eu vou... E daí por diante, você planeja sua viagem. É isso que eu queria reforçar. Que o planejamento de viagem vai fazer 2 coisas. Primeiro, que você não ultrapasse os limites operacionais. E segundo, que você não pare onde não é para parar. Então, abastecimento não muda nada na hora da programação, né? A partir do momento que você recebe uma programação, você tem que fazer sua programação de rota e de abastecimento também. Como é passado aqui para todo mundo, quem passou nas últimas integrações aqui já viu. Por quê?
Quando você está programando sua rota do dia, você também tem que fazer seu cálculo de dia, se vai dar ou não. Se você está pegando a sua rota lá, está sabendo qual é a sua programação, você tem que já passar e ver com o pessoal do abastecimento onde vai ser os abastecimentos, porque eles sabem onde é que vai ser. Agora, se primeiro rodar para depois consultar, aí realmente pode dar alguma divergência. A gente primeiro tem que consultar, igual está consultando um rotograma, porque no rotograma faz parte também do abastecimento. Agora a gente vai passar um vídeo aqui para vocês com relação às cores desse mês. Todos os meses do ano tem uma cor que faz referência ao cuidado a alguma doença. E o fevereiro, ele é laranja e roxo. Tá? Ele vai cuidar de algumas doenças que a gente vai ver aqui no vídeo, vai dar algumas dicas de como você identificar e os cuidados que a gente tem que ter para prevenir, se tratar, porque tem alguns que não tem cura, tá? Então fiquem aí atentos ao vídeo, vocês aí também da live, só um minutinho que a gente vai colocar aí para vocês também. Fevereiro chega sempre com a promessa de dias de muito sol e energia boa. Mas você sabia que também é um mês representado pelas cores roxo e laranja para a conscientização de 4 doenças? O roxo simboliza a fibromialgia, o lúpus e o mal de Alzheimer. E o laranja, a leucemia. Além de alertar para a importância do diagnóstico correto e precoce, outro objetivo é divulgar a existência de tratamentos para melhorar o bem-estar e a qualidade de vida dos portadores das doenças. Mas o que elas têm em comum? As 3 não têm cura. Os sintomas são silenciosos e a progressão da doença é gradual. O lúpus é uma doença inflamatória autoimune que faz o organismo produzir anticorpos em excesso. Cerca de 65 mil pessoas têm a doença. Ela pode ocorrer em qualquer idade, raça e sexo, porém as mulheres são as mais acometidas. Já a fibromialgia é uma doença reumática caracterizada por dor crônica e generalizada, principalmente nos músculos e tendões. A cada 10 pacientes, de 7 a 9 são mulheres. O Alzheimer é um transtorno neurodegenerativo e seus sintomas aparecem na maioria das pessoas depois dos 60 anos. Geralmente atinge mais mulheres do que homens. É a causa mais comum de demência, afetando a memória e o comportamento. Aproximadamente 1.200.000 brasileiros vivem com alguma forma de demência. A leucemia é o câncer que surge nas células do sangue. Ela acomete não apenas um órgão, mas todo o organismo. As células doentes na medula óssea impedem o funcionamento das células sadias, afetando de crianças até idosos. Em 2019, foram mais de 10 mil novos casos. Agora que você já conhece mais sobre essas doenças, abrace essa causa. Proteger seu mundo é a nossa missão. Identificar esse tipo de doença, fazendo os nossos exames regulares. Está sentindo alguma coisa diferente? Procura o seu médico. Tá? Marca lá a tua consulta e vai acompanhar isso aí. Tem alguém da sua família que está sentindo uma dessas coisas aí que a gente acabou de falar, também encaminha para o médico. Cuida, né, da pessoa que está ao teu lado também. Acredito que alguns dos que estão aqui presentes e aí também na live já devem ter conhecido alguém que teve leucemia. A gente tem até um colaborador que teve um problema muito sério, né, nesse sentido aí, está ainda se tratando, né? E é muito complicado se a gente não faz os nossos exames regulares. Se a gente identifica qualquer problema de saúde no início, tudo pode ser tratado e revertido. Se a gente deixa para lá, como a gente fala sempre aí no Novembro Azul, né, que ataca muitos homens, aí se falou muito das mulheres, que é o câncer de próstata, muitos ignoram isso, é preconceito, eu não vou fazer exame e tal, e adquire essa doença e não tem cura, também quando está no estágio muito avançado. Essas aí, alguns vocês viram lá que não tem, você vai ter que fazer o acompanhamento do resto da vida, que é lúpus, fibromialgia, né? O Alzheimer, quando se identifica no início, você tem vários tratamentos já hoje que podem amenizar, chegar mais rápido lá no estágio final, mas não tem cura, nenhuma das 3. Então você tem que fazer o acompanhamento. Identificou que está esquecendo muito das coisas, que alguém próximo a você está dessa forma, encaminha logo lá para o neurologista para fazer esse tipo de acompanhamento. Reumatologista, fibromialgia. Lúpus, dermatologista, né? Vai lá e faz as consultas para poder você ter condições de ter uma vida saudável, mais saudável do que se não estiver fazendo tratamento, tá? E a leucemia também é um câncer, né? E a gente sabe que todos vai seguir para a morte se a gente não tiver o controle inicial disso aí também. Tem alguns tipos diferentes de leucemia.
Tem o tratamento inicial, que a gente já sabe, para câncer, quimioterapia, né? Tem algumas pessoas que ficam curadas e outras não. Depende da agressividade desse tipo de câncer. E aí você precisa estar consciente. Quando a gente fala de BSS, todo mundo sabe o que significa. Alguém sabe o que significa SSMA? Por que a gente está falando aqui de saúde? SSMA é o quê, seu Paulo César? O senhor está aqui perto de mim, aí lascou. Ela vai falar sempre. O que será que significa SSMA? Sabe não, né? A maioria não sabe, não se preocupe não. Vou ali no SSMA. Vou ali no SSMA. Sabe por quê? Porque é saúde, é segurança, saúde e meio ambiente que a gente cuida. A gente cuida de você, do meio ambiente. Cuida de você para não se acidentar, não se ferir, não se cortar, não ir para um hospital. E da sua saúde também, por isso que a gente está trazendo temas de saúde. Então, é segurança, saúde e meio ambiente. SSMA, o que é mesmo? Acabei de falar, velho. Segurança, diga aí comigo. Vai. Segurança, saúde e meio ambiente. Agora ninguém mais vai esquecer o que é, tá? A sigla é SSMA, tem que saber. Então, passando aqui, tem mais algum? Eu acho que não. Esse era o... Só reforçar aqui os 5 hábitos de direção segura, com todo mundo aí falando comigo. Quem tiver aí também vai repetir na live. Quais são os hábitos que a gente tem que intensificar aí no carnaval, tá? Quem não souber, olha ali a parede e fala alto. Agora, só, como eu falei no início, tem que ser alto e forte. Quando a gente fala, olha, lê e fala, a gente tende a aprender mais rápido, tá? Isso daí não é só a gente falar aqui não, e nem tirar foto com a mãozinha assim, é praticar. Tudo que a gente vai falar agora, se a gente pratica no trânsito, a gente não vai se envolver em acidente. Vai estar mais distante ainda de se envolver em acidente, tá bom? Vamos lá? Qual é o primeiro hábito de direção segura? Eita, que foi horrível. De novo, primeiro hábito de direção segura. Segundo hábito. Terceiro hábito. Quarto. 5. Muito bem, calma para você. Agora eu quero ver crescer, vocês aí também, tá? Vamos fazer agora, alguém que fala alguma coisa? Perguntar alguma coisa? Pronto. Bom dia, pessoal. Só para reforçar, de janeiro, não para os novatos, né? Tem motoristas que não enviaram a pontuação de CNH, né, de janeiro, e a assinatura do ponto. Hoje é dia 10, então isso interfere em algumas ocasiões. Então precisa, se tiver alguma dúvida sobre CNH, fala com o Pedro, fala com o Adson, fala comigo. E a questão do espelho do ponto, teve motoristas que não assinaram ainda, então isso interfere em alguns processos. E sobre os comprovantes de descarga, né? Tem motorista que está fazendo a descarga e não está enviando o comprovante. E o programador ainda está passando a programação para o motorista, que não pode, né? Esse é o procedimento que a gente está verificando. Então, fez a descarga, é obrigatório pegar o comprovante e enviar para o programador, independente dele pedir ou não. É para ele pedir. Mas se ele não pedir, você pega o comprovante, envia para ele, pode enviar também direto para Evandro, né, para fazer o procedimento. Tem algumas situações que a base não entrega o comprovante, que já é com a outra carro que ela envia direto para a gente. Então, isso aí você não precisa se preocupar. Descarreguei, ele não entregou o comprovante. Se algum motorista não souber, né, qual o procedimento? Ele vai dizer, não, com a outra cargo, né, e alguns clientes, ele enviam direto para a gente por e-mail. Então, aí você já fica, qualquer dúvida, liga, porque se acontecer algum evento, teve alguma falta, né, e você não pegou o comprovante ali, não viu, a gente não consegue investigar. Então, quando chegar, vai ser só a notificação. Como é que a gente vai conseguir defender vocês numa situação dessa? Era só para não comer muito tempo, reforçar essa situação. Um minuto só. Estou falando com bastante motorista sobre a questão de produtividade. Motorista que está seguindo sua viagem. Uma coisa é você está sem programação, está aqui. Uma coisa é você está carregado, está com alguma programação, aí está seguindo a viagem. Chega 4 horas da tarde, Diogo, eu vou parar aqui porque eu não consigo chegar em tal posto. Beleza, a gente analisa a conversa, parou. Aí no outro dia, o motorista quer sair 7 horas, 8 horas da manhã. Meu amigo, aí tem condições. Está seguindo sua viagem. Parou cedo porque não consegue chegar em outro posto, questão de horário. Outro dia, ao amanhecer, siga sua viagem. Por quê? Eu até mandei um áudio no grupo, não sei se todos já estão lá. Alguns clientes, eles notificam a gente, né? Parou cedo, saiu tarde, deu mais de 12 horas ali tem um intervalo de 11 horas, tem a 12 horas de tolerância. Se o motorista não sai, o cliente ele notifica a gente, porque o motorista não seguiu cedo, em produtividade, e chega multa. Só que a empresa não repassa isso para os motoristas, né? Ainda, espero que não chegue a passar. Mas teve alguma parada eventual. Eu fico lá olhando, né? Tô olhando, subiu um alerta. Paulo César parou aqui, está 40 minutos parado. Beleza, 30 minutos, 40, está na tolerância. Mas quando eu vou olhar ali, já está 1 hora, 1 hora e meia parado.
Às vezes aconteceu de estourou um pneu, está fazendo algum serviço, mas não comunicou a gente. Eu não tenho como saber. É por isso que eu entro em contato, né? O pessoal do plantão, monitoramento, entra em contato para saber, ó, por que essa parada é excessiva. Parou para refeição, o cara está ali 2 horas de refeição, sendo que ele está carregado indo para o cliente está esperando o produto. O cliente cobra a gente. E teve até algumas situações de alguns motoristas, quando eu ligo uma situação, quando o plantão liga, parece que está ligando um qualquer. Trata o cara do plantão assim, de qualquer jeito. Não, está querendo me ensinar a trabalhar, não, tá botando pressão em mim, não, todo mundo aqui tem compromisso, todo mundo aqui tem... vocês motoristas, vocês têm a obrigação de vocês, tem aquela pressão de fazer o correto, a gente também tem a nossa... não foi pressão que ele falou, como foi, rapaz? Tem uma palavra, eu não lembro qual foi a palavra, não sei se foi pressão, mais ou menos isso, apertando minha mente, eu sei fazer meu serviço, sabe fazer o seu serviço, então faça, né? Ah, não, eu vou chegar lá no cliente, mas vai chegar no cliente, não é porque você vai chegar no cliente, você vai sair o horário que você quer, né? Eu tenho obrigação, o meu horário, né, pressionando, né? Eu tenho o meu horário de chegar no trabalho, você tem o seu horário de seguir sua viagem. Então, quando a gente ligar e falar sobre essa situação, não levem para esse lado de, fulano tá pegando no meu pé, fulano é só chato comigo. Não, a gente tá vendo ali o que tá acontecendo. Então, quando a gente liga para você, por que tá essa parada excessiva? Por que tá essa refeição excessiva? Por que você parou ontem de 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, tá seguindo hoje de 8 horas da manhã? A gente tem uma obrigação com o cliente. Então, assim, mas também reforçar aqui, melhorou muito, né, essa questão dessas paradas excessivas. Agradecer. E quando o plantão ligar, quando o pessoal do monitoramento ligar, atendam bem, porque vocês não queriam que você queria uma explicação ali dele e o plantão tratar você mal, né? Tratar com ignorância. Às vezes a gente está no momento ali do estresse dia a dia, mas tenho mais educação. Isso eu estou falando com quem, né? Eu já vi acontecer, já tenho áudios sobre isso, mas não é a maioria. Esses são casos excepcionais, às vezes também dependem também do dia a dia do motorista. Só reforçar esse caso. Vamos embora. Isso aí. Então, lembrando que a gente está no DSS da semana pré-carnavalesca, mais uma vez, atenção redobrada aí nas vias, tá?